Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí para vocês. O Brasil, ela já está estabelecida como pária. O Brasil passa a ser um pária global. Ficou estabelecido que toda a estrutura de pagamento através do Huawei, do SWIFT e de todas as formas compensatórias em pagamentos na União Europeia, através do Pix, em cartões que são liberados estas atividades e as quais eles acreditavam que não era monitorado, você depende do login a ser estabelecido em ondas eletromagnéticas e de transmissão de internet para serem creditados em contas ou na nuvem da internet, onde ficam armazenados os espólios de assaltos a banco, de guerra, de assassinatos, todo tipo de pagamento efetuado para células terroristas globais. E quem procede com este pagamento é a estrutura do governo federal do Brasil, utilizando o Banco Master. Eles estabeleceram em 27 estados, em 5.070 municípios, que os institutos e todo o fornecimento de pagamentos à Justiça de 27 estados, todos os pagamentos de folha salarial de funcionários públicos, da parte federal e também da parte de Estado, fizessem os pagamentos para o Banco Master. O Banco Master, ele outorga moedas podres, precatórios a serem pagos futuramente, que estavam na lista de aprovação do Barroso, ao qual ele aprovou e ficou em stand-by do Supremo Tribunal Federal colocar a data do pagamento destes precatórios. Eles estabeleceram também precatórios estrangeiros da comunidade do BRICS, onde todos eles negociaram estes precatórios com a governança da estrutura terrorista que administra o executivo. Este ladrão, filho de uma puta, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está no lugar dele é um espião do comitê chinês, da máfia russa, adido militar da Norte-Coreia. É o filho da puta. Estrutura do governo narcotraficante brasileiro. Então, ele estabeleceu uma força-tarefa de funcionários da Polícia Federal a proceder a praticar matança nos Estados Unidos da América. E tudo isto com o aval do governo brasileiro, colocando adidos militares das Forças Armadas do Brasil, da estrutura da Polícia Federal do Brasil e também os representantes consulares. Então, esta denúncia, ela foi propagada para os tratados de Emilate, em que o Brasil ratificou e faz parte da Convenção de Viena, com o artigo 41.
Então, esta convenção estabelece que ninguém, nenhum país, pode mandar suas forças-tarefa à prática de assassinato ou de procedimento sem ter autorização do país em que eles estão elaborando esta tarefa. Então, o Brasil é considerado um pária diplomático, cujo presidente, ministro das Relações Exteriores do Brasil, tem o visto cassado. Ele não pode entrar no território americano. Como também várias autoridades do Brasil. Então, este narcotraficante procurado globalmente, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, ele procede com um banco particular que estabeleceu um roubo sem igual no planeta, que supera os quinquilhões de dólares praticado para o pagamento de mercenários terroristas globais. Ele é o encarregado de pagar os mercenários de toda a comunidade europeia que estabeleceu estes a morarem no Irã, se estabelecerem no Irã, no espólio de o Shah Reza Pahlavi. Todos os membros do governo do Shah Reza Pahlavi deixaram as suas propriedades, seus imóveis, fazendas, apartamentos, empresas, e fugiram do Irã de hoje. E lá se estabeleceram todos os terroristas da Europa. Você vê que acabou os atentados terroristas, porque eles todos receberam pagamento mensal e também propriedades no Irã, onde, quando eles fossem chamados à prática de atentados terroristas em seus países, eles deixavam o Irã, praticavam o seu terrorismo e voltavam para o Irã. Tudo isto com o certificado do Ayatollah, encarregado desta revolução, alegando que todos procederiam conforme determinação deste líder que se diz muçulmano e que não é muçulmano, porque todos são estrangeiros da Guarda Revolucionária. Esta Guarda Revolucionária ficou tomando conta das Forças Armadas do Irã, do Exército da Marinha e da Aeronáutica, com medo que esta pudesse se sublevar, proceder contra a Guarda Revolucionária do Irã. Então, vários justiçamentos de generais, de brigadeiros e comodoros do Irã foram sempre estabelecidos. Então, tudo isto para uma grande operação de roubo qualificado, de conquista através da extorsão, através das práticas de terrorismo. Então, como fazer que o capital fosse lavado do tráfico de drogas, do tráfico de petróleo, o tráfico de órgãos, de urânio enriquecido, tudo foi estabelecido ao contrato no Brasil desta falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Ministério da Guerra, através da Convenção do artigo 41 de Viena,
estabeleceu que este país narcotraficante, Brasil, é o pagador de todos os terroristas globais. O dinheiro da extorsão a ser paga é encarregado pelo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Gilmar Mendes, toda a cúpula do Supremo Tribunal Federal. E todos eles sendo monitorados pelo comitê chinês, que reside no Irã. Lá residem os chineses, residem os norte-coreanos, porque eles precisam de todo o aporte de petróleo que eles não têm e que eles se submetem a uma orientação para que o Brasil ele fosse o cofre do dinheiro do narcotráfico global. Então, para você manter esta estrutura globalizada, foi estabelecido um banco, o BRICS, mas este banco chinês, dinheiro que entra na China, não sai. Então, todo o dinheiro aportado para o banco na China permaneceu na China e a China se beneficiou. Quando foi para a Rússia também se beneficiou. Quando voltou para o Brasil, não tinha dinheiro nenhum. Então o Brasil estabeleceu um banco, o BRICS, e ele capitalizou através de posição de enforcement, de extorsão global, através de shows, de simpósios da defesa dos bons costumes, da defesa da fome global, da defesa de toda a infraestrutura a ajudar o planeta Terra. Grandes trabalhos, todos muito bem documentados, com as excelentes e posicionamentos de verdadeiras obras-primas em ajudar a população do planeta. E na hora do pagamento ser feito, o Banco Mundial recebeu estes aportes financeiros e eles eram distribuídos para duas contas, aos quais duas empresas estabelecidas a receber o dinheiro arrecadado dos BRICS para serem operacionalizados no Brasil. Então, todos aqueles que aportaram com capital, os executivos, ou seja, os presidentes, os primeiros ministros, eles todos receberiam o dinheiro deste crime global nunca antes descoberto, até que a arbitragem internacional estabeleceu a investigação em 196 países, aos quais o primeiro e segundo escalão, e também o executivo, o judiciário e o parlamento, foram arguidos. O descaminho no common law é o crime qualificado, no civil law é o descaminho. Então todos eles foram arguidos, identificados, tudo feito pelo login da internet. Eles sempre se posicionaram utilizando a nuvem, utilizando a internet profunda para estabelecer todo tipo de tarefas terroristas, em que eles acreditaram que não seriam lastreados. Então todos eles utilizaram este tipo de correio, como também ondas eletromagnéticas de telefonia. Então, tudo isto já identificado. Com todos eles, de 196 países, e também
um total de 260 países, aos quais todos foram monitorados. Todos pagamentos realizados pelo login da internet, pelo Bitcoin, por qualquer procedimento de pagamento. E todos descobertos. Então, esse procedimento, ele permanece até hoje. E eles acreditaram que através do pagamento Pix, com os cartões da Comunidade Europeia, que estabeleceu deles todos os executivos, ou seja, os que presidem a Comunidade Europeia, teriam os pagamentos via Pix, ou seja, seria não identificado. Mas isso é um engano. Qualquer transmissão, até tambor, até ondas vibracionais, correio, também de boca em boca, o que for, é tudo investigado por 60 agências de inteligência. Então o Brasil, ele é um pária global, pelo artigo 41 da Convenção de Viena, onde fica estabelecido que, através não somente do Ministério da Guerra, da Secretaria de Estado, mas também do FBI, que faz parte da Secretaria de Estado. Então, todo aquele que faz parte da Convenção de Viena não tem como aceitar a permanência de adidos militares, de representantes consulares e também de todo tipo de parlamento com o Brasil. Então o Brasil não tem mais representação diplomática em nenhum lugar do planeta. O Brasil virou um pária. O governo, primeiro e segundo escalão desta arquitetura de estrutura do narcotráfico global terrorista. São todos terroristas. Não tem nenhum santo. Todos eles têm mortos. O PCC ultrapassa 40 milhões de adeptos a esta prática. Mais de 40 milhões. São 30 países que estão já elaborando a membresia do PCC, do Comando da Capital. Você dirá, mas esses sujeitos, eles são brasileiros? A liderança é, mas todos os membros são estrangeiros, que trabalham para esta estrutura, como também o Comando Vermelho, como também as Farc, o ELN, o cartel de Sinaloa, o cartel do Solis, o cartel do Golfo, todos eles já identificados. Então o Brasil, ele se encontra já em suspeição, onde as autoridades foram já estabelecidas com captura, extração e prisão, onde 27 estados, 5.070 municípios, onde tem lideranças em liberar o capital para ser transferido para o Banco Master, e o Banco Master trocar moedas podres, títulos derivativos que servem para pagar dívida de banco, precatórios que não têm valor, por exemplo, títulos do Terceiro Reich, da Gestapo, lá do Führer, não é? Do alemão que morreu na Argentina, o Hitler. Ele entregou para o Jacques Vart, conhecido como Jorge Soros, títulos que o
Celso de Mello, em atitude monocrática, otorgou crédito a ser pago pelo BNDES a fabricar toda a infraestrutura para a prospecção, transporte de locomotoras, de caminhões gigantes, escavadoras, a praticar o crime bárbaro que é estabelecido como uma prática global de extermínio da população, que é arrimos a montante, ou seja, barreiras de minérios a montante. O sujeito não pode praticar isso em lugar nenhum do planeta, só no Brasil. Então, estes se beneficiaram e provocaram verdadeiras tragédias, onde o advogado que foi postulante o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal perdeu a vaga para o postulante que está o Messias, em que todos os bancos, em forma retórica, estabeleceram que ele é um forte candidato e que ele, entrando no Supremo Tribunal Federal do Brasil, é um bom precedente de que isto tudo continue. Então, todas as células terroristas no Brasil estão pagando propina para que este Messias do Tribunal de Contas da União, ele assuma o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vai acontecer, porque o Brasil está em suspeição. A interdição, ela é supraconstitucional. 30 países, mais o Comando Sur, já estão com todas as tropas, cercando as costas do Atlântico do Brasil, todos em prontidão para não permitir o ingresso de chineses já estabelecidos em território brasileiro, mais ou menos uns 40 mil a 50 mil chineses, como também no México, na Colômbia, na Venezuela, Nicarágua, Equador, Peru, Paraguai, Argentina, todos já identificados. Então, toda a estrutura de fortes, de contingente, de bases secretas chinesas, vão ser todas explodidas. Vão jogar um monte de mísseis nessas bases secretas, que elas estão albergadas pelo Exército Brasileiro. Onde estão essas bases secretas? Dentro das residências do Exército Brasileiro na Bahia. Eles são alvos, como também da Marinha do Brasil, que lá estão as bases secretas também, como também os estruturas farmacológicas de grau 4 de envenenamento com substâncias químicas. O grau 4 é o maior grau do planeta. Não tem nenhum país que tenha laboratórios de grau 4, só aqui no Brasil, e é chinês. Todo mundo está vigiando para que eles não envenenem a água. Estão entendendo?
E tudo isso, o dinheiro existia. Ele entregava o dinheiro. Aí o Macron recebeu o dinheiro e falava assim, então tá certo, aqui tá o cheque. Olha, eu vou te entregar o cheque e você guarda, porque eu não quero que você pegue com esse dinheiro. Então o Lula falou, tudo bem, me dá o dinheiro. Aí dava o dinheiro, o Lula mandava precatórios, moedas podres, títulos derivativos, que não tem valor em lugar nenhum do planeta, oriundos de toda a comunidade europeia, que ele comprava, e falava, você tem aí algum título podre que você vai queimar, não tem valor? Ah, tenho. E quanto você tem? Ah, eu tenho aqui uma porrada. Então me dá esses títulos que eu vou te dar um dinheiro. Aí o sujeito, ministro da Economia, da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da OTAN, recebia esse dinheiro e guardava no bolso, achando que não ia ser pego. Todos foram pegos. Então, quando o Trump fala e olha para a cara deles, sabe quanto cada um tem em suas contas de terroristas, porque eles foram comprados. Funcionários públicos que lesaram e querem o petróleo da Arábia Saudita e de toda a comunidade do mundo muçulmano. E eles querem se estabelecer. Então, isto tudo caiu por terra. Então, agora estão sendo feitos vários flancos a identificar. Já está sendo arrasada a Norte-Coreia, onde ela está sendo totalmente invadida, e acabar com toda essa parafernália de bombas, como também a China, como também a Rússia. Então todos eles estão sendo já identificados. Todos sabem onde estão as verdadeiras bombas e as quais existem e as quais estão em repouso, através do urânio enriquecido, que virou um cristal salificado, como se fosse sal grosso, só de cor amarela, ao enriquecimento de 60%, 90%, que em estado de repouso vira sal. Aí, para você fazer com que ela vire uma prospecção nuclear, você tem que esquentar em centrífugas. Então, tudo isto já é identificado. E eles dizem, nós temos a tecnologia de como proceder ao esquentar do urânio enriquecido. Olha, eu desconfio que não tem essa capacidade, porque você sempre trabalha com variantes de log de 1000, log de 3000, log de 10.000, que eles variam muito. Então você tem que fazer cálculos específicos de mentes brilhantes que não se encontram mais no Irã. Então você não sabe como trabalhar com essas variantes, porque você tem que fazer um cálculo. E isso a IA, ela não pode te dar, porque ela não tem a capacidade do cálculo. Porque esse conhecimento, ele é vedado. Entendeu? Você pode chegar até 60%, mas para você realizar a bomba atômica, você tem que ter as mentes brilhantes